Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma pergunta bem interessante na caixinha de perguntas da Rede Vizinha e quero trazer para comentá-la aqui também, embora tenha falado en passant sobre esse tema na Rede Vizinha. A pessoa me perguntou o seguinte: Gisela, o meu marido tem o hábito de conversar com a ex dele por mensagem, isso me irrita. Como é que eu faço para me elevar? Eu achei a pergunta dela interessante, principalmente por ela perguntar como é que eu faço para me elevar. Como se ela quisesse dizer que tem que tolerar uma situação indigna, né? Apesar de passar por cima de um valor estrutural. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque como eu sempre trago esses conceitos, né, que eu aprendi com a Ali Cravo, do foco no afeto, de focar na luz, de focar nas coisas boas, às vezes algumas pessoas entendem isso ao pé da letra e elas acham que elas precisam engolir sapo, passar por cima de si mesmas, fazerem concessões indignas, né? Elas acham que elas têm que se elevar numa situação que evidentemente é indigna. Aí você pode falar, Gisela, mas então o marido dela não pode ser amigo da ex? Bom, cada relacionamento tem um acordo específico. No caso dela, isso é algo que a irrita. Portanto, fica evidente que fere um valor estrutural. E se fere um valor estrutural, não adianta a pessoa ficar meditando, focando na luz e tentando se elevar e com isso passando por cima de si mesma, engolindo o sapo, ficando reativa, guardando essas raivas, porque quando a pessoa faz isso, ela pode até somatizar, pode até ficar doente, né? Então por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, que também é um conceito que eu aprendi com a Arli, a gente precisa ter muito claro, a partir do autoconhecimento, da autopercepção, quais são os nossos valores estruturais e quais são os nossos valores negociáveis. Porque, gente, num relacionamento afetivo, ainda mais num casamento, tem coisas com as quais a gente consegue lidar numa boa, a gente faz uma concessão aqui, outra ali, isso faz parte. Quando a gente ama alguém, é natural a gente fazer concessões. Mas existem concessões e concessões, e algumas delas, se a gente fizer, a gente vai passar por cima da gente, vai engolir sapo, vai cultivar rejeição, indignidade, vai até acabar ficando doente justamente por engolir raivas, por engolir sapo, né? Então, se você tá com um parceiro afetivo que tem atitudes que constantemente passam por cima de valores que para você são estruturais, são essenciais, ou seja, são valores dos quais você não pode abrir mão, porque se você abrir mão, você estará fazendo uma concessão indigna, você vai estar passando por cima de você. Por exemplo, no caso dessa moça que me procurou, ela acha importante o marido cortar contato com a ex, isso é um valor estrutural para ela, acho totalmente compreensível. E quando a pessoa fica tolerando atitudes que são indignas, isso vai fazendo mal para ela. Ah, Gisela, mas o que fazer porque ela é casada com o cara? Bom, a minha sugestão é que você tenha uma conversa franca com o seu parceiro, que você expresse os seus sentimentos sem acusá-lo, sem estar com 4 pedras na mão. Você chama ele para uma conversa, eu me sinto assim, assim, assado nessa situação, não gosto disso porque me sinto dessa forma. Como é que você ouve isso? Como é isso para você? Tenta ter uma conversa madura com a pessoa, expressando o que você sente. Se você fala constantemente a mesma coisa e o parceiro não abre mão de conversar com a ex por conta de uma necessidade sua, então, a meu ver, é o caso de reavaliar o vínculo, para você não ficar engolindo sapo constantemente. A gente tenta conversar e negociar antes de romper o vínculo, né? Mas se o parceiro não está disposto a mudar porque ele não entende o quanto isso é importante para você, tudo bem, é um direito dele. Se para ele é mais importante conversar com a ex do que manter o casamento, é um direito que ele tem. Se para ele isso não é um valor estrutural, se para ele tá tudo bem ser amigo de ex, ele tá numa boa com isso e não se importa se isso te afeta ou não, ele tem o direito de continuar, mas então que continue sozinho, né? O que você não pode é ficar cultivando rejeição, engolindo sapo e cultivando indignidade para tentar agradar uma pessoa que não tá movendo uma palha para te fazer feliz, ao que parece. Ah, Gisela, mas se a mulher tem essa questão é porque ela é possessiva, é porque ela é insegura.
Gente, a gente não tá aqui para julgar o caráter da pessoa e o porquê ela tem esses valores estruturais. Ela tem o direito de ter esses valores estruturais. Se para ela é importante que o parceiro não seja amigo da ex, porque isso traz insegurança para ela, é um direito dela, é um valor estrutural. Não cabe a nós julgarmos o porquê ela tem esse valor estrutural. Né? Se isso é importante para ela, isso deve ser respeitado. E toda vez que ela passa por cima disso e tenta se elevar, ela está fazendo uma concessão indigna, ela está engolindo sapo, ela está passando por cima de si mesma, ela está cultivando indignidade, ela está cultivando rejeição. Isso, gente, serve para qualquer relacionamento. Relacionamento de amizade, relacionamento com o chefe, em qualquer relação interpessoal na qual você engole muito sapo e você já expressou para o outro que você não gosta daquilo, que você se sente mal, que aquilo te faz mal e a pessoa insiste naquele comportamento, ok, a pessoa tem o direito de ter aquele comportamento. Agora, você não é obrigado a ter um convívio compulsório com uma pessoa que constantemente fere valores estruturais. Focar na luz, nesse caso, significa passar por cima de si mesmo e não perceber, né, e não delimitar o seu território, não delimitar o seu espaço. E, gente, faz parte da nossa autoestima, do nosso amor próprio, a gente saber quais são nossos valores estruturais. A gente precisa delimitar nosso território. Senão a gente vai passar a vida sem conseguir falar os nãos que a gente precisa falar, a gente não delimita nosso espaço, a gente se deixa invadir o tempo todo e quando a gente se dá conta, a gente tá cheio de raivas guardadas e mais cedo ou mais tarde a gente acaba explodindo em cima de alguém, porque a gente não falou não, a gente não colocou limites, a gente não estabeleceu o que a gente quer, o que a gente não quer numa relação afetiva ou numa relação de amizade, mas às vezes eu sei, a gente passa por cima da gente porque a gente fala, coitada dessa pessoa, ela não fez por mal, acho que eu tô exagerando, acho que eu tô sendo muito intolerante. Essa minha amiga, ela me desqualifica de vez em quando, ela é um pouco invejosa, né? Vira e mexe, ela faz críticas destrutivas, mas coitada, porque ela tem problema de autoestima, deixa isso pra lá. E numa dessas, gente, a gente vai deixando pra lá uma vez, deixa pra lá outra, quando a gente se dá conta, a gente não tá mais numa relação de amizade, porque não tem uma troca digna e saudável ali, onde a gente se sente acolhido, percebido. Pelo contrário, a gente tá ali meio de terapeuta da pessoa, meio de mãe da pessoa, né? Mas não tem uma amizade genuína, não tem uma relação de afeto, tem uma relação na qual a gente fica constantemente passando pano para atitudes erradas do outro, que nos fazem mal, que afetam valores estruturais só para não desagradá-lo. E aí a gente fica se desagradando o tempo todo porque a gente não tem coragem de falar não, a gente não quer criar conflito, a gente não quer se colocar, a gente não quer estabelecer limites. A gente vai engolindo sapo, vai se deixando invadir, vai passando pano. Quando a gente vê, a gente tá doente de cama, né, de tanto sentimento reprimido por a gente não ter colocado limites. Às vezes isso acontece com clientes, às vezes com chefes, às vezes com parentes. É sapo engolido, é sapo engolido, é sapo engolido. E eu não tô dizendo que é pra gente brigar com a pessoa, pra gente discutir, pra gente vomitar nossos lixos emocionais no outro e ser reativo. Não, o que eu tô dizendo é que a gente precisa, sim, delimitar o nosso espaço, saber qual é o conjunto intersecção em cada vínculo, qual o grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa e se autoconhecer, meditar, fazer terapia, integrar sombras, olhar pra dentro, se autoconhecer para saber quais valores são importantes pra gente, o que a gente quer da nossa vida, o que realmente importa pra nós e quais valores a gente pode negociar num relacionamento sem fazer uma concessão indigna, sem passar por cima da gente. Quando a gente tem essa autopercepção, esse autoconhecimento, a gente consegue desenvolver relações muito mais amorosas, saudáveis, dignas, sem precisar ficar o tempo todo engolindo raiva, né? Engolindo sapo para conseguir manter um vínculo pelo medo da solidão, por conta da baixa autoestima. Às vezes a gente faz isso, quem nunca, né? Quem nunca engoliu um sapinho ou um sapão numa relação, justamente porque tinha medo de falar não queria criar atrito, deixar pra lá, porque coitado do fulano, eu que estou sendo muito intolerante. E numa dessas a gente vai engolindo uma série de sentimentos. Então é importante sim a gente se conhecer, saber o que realmente importa pra nós num relacionamento e entender que respeitar os nossos valores estruturais
não é exagero, não é intolerância, é fruto da nossa autoestima, do nosso autoconhecimento. Se o outro quiser continuar falando com a ex, fazendo isso ou aquilo que você não concorda, problema dele, ele tem todo o direito, ele tem o livre-arbítrio dele. Agora, você não precisa ficar tolerando, se elevando e passando pano, e com isso fazendo concessões indignas constantes nas quais você é desrespeitada, invalidada, desqualificada e não percebida pelo outro. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Pra quem ainda não sabe, eu tenho um clube de assinaturas com mais de 95 vídeos inéditos com muito conteúdo legal de autoconhecimento, espiritualidade, arcturiano, desenvolvimento pessoal, relacionamento, astrologia, tem de tudo um pouco. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer ficar mais próximo de mim por um valor simbólico, você vai pagar R$19,90 por mês só, é super baratinho, e são 95 vídeos inéditos até esse momento, porque toda semana tem vídeo novo. Os vídeos que vêm aqui pro YouTube também vão pro clube com antecedência. Está em processo, né, de construção de uma comunidade muito bacana lá dentro do clube. Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer ficar mais próximo de mim, eu te convido a assinar o meu clube de assinaturas. O link para inscrição tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba em... coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pode se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem uma energia a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho, e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.